Uma das coisas que as mostras de cinema, os festivais de cinema conseguem fazer é preservar a memória do cinema. Esse ano, a Mostra de Cinema de Tiradentes reexibiu um filme de 2007, Conceição, Autor Bom é Autor Morto. O filme, que foi um dos primeiros trabalhos do Augusto Madeira, que, bem, já deu entrevista algumas vezes aqui pro canal, foi exibido, foi aplaudido, foi reverenciado e teve a sua equipe presente aqui no dia. Teve uma coletiva, eu consigo mandar uma pergunta e você vai ver a resposta deles. Afinal de contas, por mais que Autor Bom, Autor Morto ainda seja um filme mais antigo, ele é um filme ainda bem atual e nós teremos um vídeo completo falando sobre ele depois e um texto lá no site também. Então, para mais curiosidades e aleatoriedades, já curta e segue esse perfil e agora veja a resposta. Vendo o filme agora, eu vejo assim, um caráter muito político no filme também. Nessa sessão agora tem muito tempo que eu não vi, e realmente ele é um grito, né? Porque era um período que não existia essa perspectiva de uma política democrática. Aí a gente vinha da Embrafilme, que era uma política de balcão, né? Ainda existiam algumas pessoas que conseguiam filmar, existiam medalhões, mas também existiam pessoas que pelo seu talento conseguiam filmar, e com o fim da Embrafilme, ninguém conseguia filmar. Então a gente realmente estava num deserto e não existia essa perspectiva dos editais, essa conquista que logo depois, em 2003, com a primeira eleição do Lula, isso vira uma coisa real, mas isso era uma demanda represada. Então o Conceição ele é um grito, né? Ele é um grito de queremos filmar, queremos fazer o cinema brasileiro. E a gente estava começando, a gente tinha 20, 19 anos, né? E a gente queria fazer o nosso cinema e a gente acreditava e ninguém acreditava, nem nossas famílias, nem ninguém em lugar nenhum. A gente era considerado um bando de vagabundo doidão que queria fazer cinema. E olhando isso em perspectiva, olhando hoje, é uma coisa, realmente é uma realidade que mudou muito em 20 anos, né? É uma mudança muito, muito, muito radical. Então, e aí vendo hoje também, eu percebo que como essa escassez de recurso, porque era uma terra arrasada, né? Ela também abre espaço para uma grande liberdade de linguagem, né? A gente também não tinha compromisso em agradar ninguém, né? Ou não queria se enquadrar no cinema tal, ou no cinema assim, ou a gente queria fazer o nosso filme. Então eu vejo também que é uma diferença muito grande, que hoje em dia poucas pessoas conseguem filmar com uma liberdade assim, de linguagem. Então era o nosso compromisso, não, exatamente. Então, que era alimentado nessa experiência coletiva. Então você pensa que todas as pessoas trabalharam de graça, todos os atores trabalharam de graça, todas as locações são de graça, né? Não existe dinheiro na realização, dinheiro vivo na realização do Conceição. Existe a nossa vontade e o poder do convencimento, né? Então, assim, no mundo também que era muito diferente. A gente vê essas filmagens nas barcas de Niterói, no cemitério. A gente pedia, não sei o quê, mas não tinha ninguém fiscalizando se a gente estava filmando, quantas horas, não sei o quê. Era tudo outra coisa. O cara do bar, que depois vira o personagem daquele bar, né, que a gente foi, o cara fechou o restaurante por, sei lá, uma semana, e não só fechou, como atuou, e estava super feliz. E toda aquela comunidade daquela rua, parada, olhando, as pessoas apoiavam a gente. A gente parava, as pessoas aplaudiam. Não tinha dinheiro, mas existia essa comoção, porque, né, o cinema ele é dignidade, né? Um país tem o seu cinema, tem a sua linguagem, uma câmera que se volta para filmar. Esse país, ele tem um poder muito grande. Então, eu acho que também a realização do Conceição mostra esse poder, né? Você imagina que esse filme todo, com todas essas locações, com toda essa gente, não tem dinheiro envolvido na realização. Carol Voitíla em cena, o Papa, tem close do Papa, 1,5 milhão de pessoas. O valor de produção o Marcinho gostava de dizer que essa cena era a maior figuração da história do cinema. Era a visita do Papa, né? Era a maior figuração. Então, era realmente...
E essa questão política desse Brasil que a gente vivia influencia muito na linguagem, né? Porque acho que o cinema ele tem esse poder, como todas as artes, de ser contemporâneo, né? De pegar do chão, de pegar o que tem e dali, né, narrar, de ser um ponto de partida, né? Acho que a realização cinematográfica ela tem esse chamamento da contemporaneidade, do seu tempo, né? Então, muitas obras que a gente vê hoje em dia, a gente vê e não entende, e elas estão fora do contexto, a gente acha que elas são hoje os nossos padrões para analisar filmes que foram feitos há 20, 30, 40 anos atrás, a gente não compreende, porque esses filmes eles expressam, na verdade, né, o tempo deles. E os tempos mudam, oxalá, ainda bem que mudam, mas o cinema expressa, né, ele expressa o tempo dele. Então, eu vejo o Conceição como uma coisa assim, um filme muito político, né? E a linguagem que nasce dele também é muito política, né? E a gente andou num caminho que outros cineastas brasileiros andaram, né? O Guilherme falou do cinema marginal, do cinema novo. A gente na UF, a gente tinha professores que tinham sido realizadores, atores de filmes do Glauber Rocha. Então, os professores, eles vibravam pela gente, né? Porque a universidade era um lugar de resistência, onde essas pessoas que fizeram o cinema novo estavam trabalhando, algumas delas. Então, os professores, a gente falava, a gente não vai para aula, não. A gente, não, tudo bem, vai filmar. Não tinha que ir para aula. A gente ia filmar e os professores vibravam pela gente, porque eles também não podiam filmar, né? Ninguém podia filmar. Então, acho que uma grande coisa da lenda do Conceição dentro da UF, né, vem dessa paixão louca pelo cinema que moveu a gente. Era ame ou odeio, né? Porque tinha a lenda que, como é que era? Podia mamar. Fizeram tipo um bloco de carnaval, ainda antes da retomada dos blocos de rua do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa importante. Conceição está sempre nessa vanguarda, né, de trazer as coisas antes, né? Porque a gente fez, foi tipo um bloco de carnaval, cantando Índio Capito, se não der pau vai comer, Mamãe eu quero mamar, e músicas que com essa conotação da Rio Filme. A gente nunca conseguia terminar o filme, foi um processo muito grande para terminar também depois, né? Tipo, a última filmagem de 2000, ele vai ficar pronto em 2007, né? Então teve mesmo colocando o filme na lata, foi uma batalha muito grande para conseguir terminar ele. Muito das políticas públicas e tal que vieram depois, assim, porque isso não tinha tanto na época, né? Então, acho que passa um pouco por essa coisa. A gente fez festival de cinema universitário, a gente fez Invasão da Rio Filme e tal, era uma turma muito... É interessante isso, porque eu acho que não vejo tanto, era um comprometimento muito, era um com o outro, né? Tipo, não são só são 5 diretores, mas a realização do Conceição, tipo, é de muita gente mesmo, assim, comprometida mesmo. E é uma confiança mesmo um no outro, assim. Passa tempo, cada um vai para um lado aqui, mas é diferente essa amizade nossa, é uma coisa que tem uma confiança muito grande assim um no outro, sabe que é uma pessoa que está ali, que vai embarcar se a gente quiser. Isso é bonito de ver também no Conceição. É estranho, porque assim, faz muito tempo, e o tempo tem um peso, e isso que vocês falaram, a primeira vez que o filme passou em São Paulo, foi uma sessão que tinha na plateia o André Tonati e o Carlos Rachambá, no Cine Sesc. É estranho voltar aqui a Tiradentes tantos anos depois, eu tenho que admitir com sentimentos conflitantes, assim. Eu queria ouvir a plateia, não sei se tem perguntas. Seria legal ouvir, mas eu queria ouvir um pouco da Luísa, ou a Luísa quer ouvir a plateia também. Eu só queria fazer um comentário, essa coisa do mito do Conceição na UF, né? Eu acho que era por causa, uma das coisas era isso, assim, que era um filme que nunca ficava pronto. Então, assim, eu entrei em 2003, vocês já tinham filmado há 3 anos, durante não sei quantos anos. E aí, assim, era, gente, esse filme, e aí estão, e aí? Cadê esse filme? Esses doidão fizeram esse filme aí. A gente sentava em mesa de bar e o pessoal perguntava, e aí, esse filme? Então, é outra coisa. Mas, enfim, mas depois continuou, e aí todo mundo viu o filme, ainda bem que foi como foi, porque também eu acho que ele é esse filme porque ele foi como foi, né?
Mas eu acho que eu também quero ouvir o pessoal aí, gente. Então vamos nessa. Inscrições? Oi, meu nome é Hugo Montaldi. Apesar de estar no momento como jornalista, eu sou formado em cinema. Eu me formei na Escola de Cinema da Estácio, não foi na UF, mas também no Rio de Janeiro. Eu entrei na faculdade em 2016. Já tinha ouvido falar do Conceição, porque o Conceição saiu de Niterói e circulou outras faculdades, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de assistir o filme até hoje. E eu acho que uma coisa que é comum em toda a roda de estudantes de cinema é o pessoal sentar para conversar sobre que tipo de filme ele gostaria de fazer e as ideias malucas. E vendo esse filme, que era um retrato de seu tempo, com críticas daquela época, e ver que ele continua atual até hoje, dá um certo medo de que a gente está perdendo a criatividade no cinema. Eu queria saber de vocês, existe ainda criatividade no cinema? Tem muita gente fazendo filme legal. É difícil, mas tem. Aqui em Minas tem. Os maiores diretores da minha geração moram aqui em Minas, em Contagem. São incríveis, assim. Tem gente, sim. Mas é difícil, viu? É difícil. Eu acho que muita gente hoje em dia se ancora em discurso fácil, em fórmulas. As fórmulas mudaram, mas continua sendo mais fácil fazer esse filme com fórmula. Mas tem gente que faz filme querendo fazer coisas muito legais, né? Assim, tanta gente mais velha, a gente viu a geração mais velha fazendo seus cantos de cisne maravilhosos. Agora muitos deles se foram, mas foi uma coisa muito impressionante. Na época que o Conceição foi lançado, a geração que eles falaram, que nos inspirou, eles lançaram alguns dos melhores filmes da carreira deles. Assim, foi uma década iluminada para essas pessoas que na época tinham 70 e tantos anos de idade. Foram filmes que marcaram a história do cinema, e se não conhece a história do Brasil, foram-se. Assim, mas hoje em dia a gente vê também, tem uma garotada que faz uns filmes incríveis, a gente que está começando assim, novinho, já faz uns filmes maravilhosos. É difícil, porque tem tanta produção, é tão difícil de peneirar, mas eu continuo vendo coisas que eu gosto muito. Só nesse ano passado, o Dia que Te Conheci é um filme incrível. O Quintal é uma obra-prima. O Martinho é maravilhoso. O Malu é um filme lindo. Tem coisa assim, Eu acho que tem uma coisa muito existia um certo, se você pensar na década de 90, começo de 2000, para cinema existia uma certa coisa, tinha que ter um certo padrão de qualidade, tinha esse estigma de filme ruim brasileiro, que era tipo, que o som era ruim, que às vezes o filme, mas tinha uma coisa assim, então tipo, eu acho que tinha esse estigma, assim, uma coisa que era muito, o filme tinha que ter um padrão na maneira de ser feito, porque senão não era filme. E a gente não tinha como alcançar esse padrão técnico e tal. Mas o que eu acho que isso foi uma coisa que está sendo desconstruída. Se você pegar hoje em dia, as pessoas estão querendo os filmes mais estranhos, mais doidinhos. Eu fico achando assim, eu fico brincando com Conceição está na vanguarda, porque eu vejo, sei lá, tudo ao mesmo tempo, sei lá o que, eu vejo uma opção de Conceição nesse filme que foi lançado agora, tipo, há 2 anos atrás. Conceição é muito melhor que isso. Era tipo, quando a gente fez, falaram que isso era uma doideira, você misturar, não sei lá o que, assim, E hoje em dia, ganha o Oscar fazendo uma linguagem, não estou querendo, sem nenhuma metideza, mas o que eu quero dizer é que o público aceita mais um tipo de uma linguagem que seja menos comprometida com a caretice, com a coisa mais, Não... Eu acho que esses valores narrativos de produção, acho que eles nos assombram ainda. Ainda estão aí. Sim, então, e nos assombrando, e eu acho que, inclusive, quem estuda em universidade sabe o que a universidade exige de vocês e como as coisas são ensinadas. Vocês sabem disso. Agora, só um comentário, assim, porque eu vi o Conceição provavelmente num Cachaça Cinema Clube, não sei. E eu confesso que eu lembrava de pouquíssima coisa, assim. Eu lembrava da coisa da mesa de bar, lembrava que tinha o Jardes, não lembrava do Peru Moído, não lembrava de várias coisas maravilhosas do filme. Mas é curioso que assistindo hoje, assim, além de ter sido uma catarse para mim, achei assim,
foda o filme, além. E apesar de ser essa coisa toda improvisada, sem dinheiro, né, ter as referências do cinema marginal e tal, mas assim, eu acho que uma das coisas que faz o filme também ser tão bom é que eu acho que ele foi feito por pessoas que eram muito talentosas, assim, porque o filme é bem fotografado pra caralho, o filme é super bem montado. Eu não sei se foi o André Sampaio que montou, que é um montador foda, assim. Então, tipo, a Júlia é uma produtora foda, assim. Então, eu acho que porque, assim, ele não é aquela coisa tosca, tipo... Ele tem um negócio, assim, que ele é realmente... Não vou falar bem feito, porque a expressão é horrível, mas, assim... Ele é sei lá...